de Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Hoje eu quero falar com vocês sobre as diferenças do candomblé para a Umbanda. Não é um vídeo que vai falar sobre tudo, que vai revelar todos os mistérios do candomblé, todos os mistérios da Umbanda, e você vai sair daqui com a compreensão total do que é ou que não é Umbanda. Nunca, em nenhum desses vídeos você vai conseguir isso. Nesse canal você não consegue isso. Você consegue simplesmente ter mais perguntas para direcionar o seu estudo. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Lembrando que se o seu pai de santo diz que eu estou errado, seu pai de santo está certo. E nunca acredite naquilo que eu digo, mas escute o que eu estou falando. Sempre com essa premissa na sua cabeça. Primeiro nós vamos falar sobre diferenças entre candomblé e Umbanda. Depois nós vamos falar sobre diferenças entre Umbanda e a religião espírita. Depois nós vamos falar sobre o que é a Umbanda como uma religião em si. Vamos então começar com o nosso assunto de hoje. Tentei colocar aqui uma lousa e espero que eu consiga escrever aqui que vocês entendam o que está escrito, para também fazer com que você interaja com a minha forma de pensar. O que muitos umbandistas não sabem e sentem a angústia de não saber. Diante de tanta informação, nós ainda nos sentimos angustiados por não saber muitas coisas. Essa é a nossa missão. Expor todas estas teses, todos esses conceitos para que você sinta-se pleno no seu ritual. Essa é a nossa missão aqui dentro desse canal. Essa é a nossa angústia diária. Como transmitir certa quantidade de conhecimento para que você consiga ritualizar, encontrar Deus ali no teu dia a dia, dentro do terreiro, quando você veste o seu branco, vai para a gira, incorpora o caboclo, preto velho, a criança, atende as pessoas, presta caridade. Esse conceito tem que passar pelo conhecimento, o conhecimento tem que se transformar em sabedoria. Este conhecimento, para se transformar em sabedoria, só pode ter o caminho junto da prática. A sabedoria se aprende tendo um conhecimento, a sabedoria se conquista tendo certa quantidade de conhecimento, tendo a prática, a experiência de terreiro, entendendo as diferenças e transformando isso em uma sabedoria de vida. É assim que nós evoluímos, é assim que nós caminhamos para uma jornada espiritual plena, para que possamos um dia, firmados no terreiro, em corpo, alma, pensamento, olhar para uma pessoa que faz algo diferente do que nós fazemos e dizer: eu sei o que você está falando, eu entendo o que você está dizendo, mas a minha tradição, a minha doutrina, minhas convicções e meus fundamentos dizem isto. Vamos sentar e conversar sobre tudo isso? E não se sentir angustiado, pensando, ele faz diferente, será que eu estou errado? Será que eu não estou fazendo certo? Será que eu não estou incorporado? Ele faz diferente, por quê? Ele entende um mundo diferente, será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Será que eu tenho algo a contribuir a ele e ele comigo? Este meu próximo, ele tem algo que eu possa adquirir? Sempre terá. Partindo da convicção de que você também tem conhecimento, mesmo que seja o próprio conhecimento da sua vida, a experiência que você teve de vida. No que se refere às diferenças do candomblé para a Umbanda, a primordial que eu quero espancar nesse vídeo é a seguinte. Eu vejo em publicações do Facebook as seguintes considerações. O candomblé é uma religião africana. A Umbanda é uma religião brasileira. Não. Tanto o candomblé quanto a Umbanda são religiões brasileiras. O candomblé é uma religião brasileira. A Umbanda é uma religião brasileira. Porém, o candomblé vira os seus olhos, volta os seus olhos para a África. A Umbanda tem os seus olhos no Brasil. E não é um problema. Não é um problema. Essa é a primeira diferença entre uma religião e outra. Entre a Umbanda e o candomblé. O candomblé tem os seus olhos voltados à África. É um culto de origem. A Umbanda volta os seus olhos para o Brasil, para a terra brasileira, para a sociedade brasileira e para a cultura brasileira. São formas diferentes de encarar
o sagrado. Não é melhor e nem pior, formas diferentes de encarar o sagrado. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração, que muitos umbandistas não sabem e ficam loucos e não compreendem, traz angústia para a pessoa que está estudando, para um umbandista que está estudando, que o candomblé não é única e simplesmente uma forma de olhar o sagrado. E aqui agora eu vou usar do nosso recurso da lousa. O candomblé, assim como a umbanda, possui vertentes no candomblé chamado de nação. Existem cultos de nação que compõem o candomblé. Então não é incomum e não é incorreto dizer os candomblés. Veja só, se eu estou presente em um terreiro de candomblé de Queto, eu estou de frente com uma cultura iorubana. E agora eu vou sair um pouco do enquadramento. Uma cultura iorubana. Logo, se eu tenho uma cultura iorubana, eu terei a presença de orixás. Isso é muito importante. Nem todo terreiro de candomblé cultua orixá. Como assim, Adérito? Se eu tiver em um terreiro, não de Queto, mas em um candomblé de Angola, eu estarei presente, tradicional angolano, dentro de uma cultura banto, e estarei diante de um culto a Inquices, ou Inquice. São as divindades bantas, ou as divindades do povo banto. Num terreiro tradicional angolano, candomblé de Angola, na cultura banto, eu não vou encontrar orixá. Nem todo candomblé tem orixá. Nem todo candomblé tem inquice. Nem todo candomblé tem vodum. Eu tenho nações dentro do candomblé, uma religião brasileira. Se eu estiver diante de um terreiro de candomblé jeje, eu terei à minha frente uma cultura jeje e terei o culto a voduns. Olha só que interessante. O que muitos umbandistas não conseguem entender. Nem todo candomblé tem orixá. O candomblé que tem conteúdo iorubano, candomblé de Queto, ou mesmo nagojeje, ou mesmo banto nagojeje. Nagojeje vai ter também o banto iorubano. Também posso ter um Queto misturado com jeje e assim por diante. Não é obrigatório um terreiro de candomblé de Angola ter inquice. Nós temos terreiros de candomblé de Angola que possuem orixás. Existe também dentro dos candomblés a miscigenação, e isso não é estranho para um umbandista. Por isso que eu falei, em um candomblé tradicional de Queto, nós teremos a cultura iorubana e nós teremos orixás. Em um candomblé tradicional de Angola, nós temos a cultura banto e encontraremos o culto a inquice. E um candomblé jeje tradicional, nós teremos a cultura jeje e o culto a voduns. São divindades diferentes, são cultos diferentes, são ritos diferentes, são línguas diferentes. Aqui eu tenho linguagem iorubá, ou a língua iorubá. Aqui eu tenho diversas línguas do povo banto, como por exemplo, quimbundo. Aqui eu tenho línguas do povo da nação jeje. Repito, eu digo dos tradicionais e não digo que o tradicional é melhor ou pior, mas eu digo que existem variações em que você encontra em terreiros de candomblé jeje, Angola ou Queto, presença de orixás, inquices ou voduns. Assim como eu tenho dentro da Umbanda, vertentes de Umbanda. Eu tenho, por exemplo, não preciso escrever, eu tenho, por exemplo, terreiros de Umbanda esotéricos. Eu tenho terreiros de Umbanda com Umbanda tradicional. Eu tenho terreiros de Umbanda com um culto católico. Eu tenho terreiros de Umbanda
com a Umbanda Sagrada. Dentro da Umbanda também temos umbandas. Dentro do candomblé também temos candomblés, porque o candomblé são cultos de nação. Isso é importante, isso é extremamente importante. Para que você saiba também que as considerações, os rituais, o corpo doutrinário e a forma de transmitir esse conhecimento dentro do seu terreiro também possui influência de algumas dessas nações, porque a Umbanda é uma religião que tem um culto africano muito enraizado, extremamente enraizado, tanto que nós podemos considerar a Umbanda como uma religião afro-brasileira. Se nós retirarmos os orixás de um culto à Umbanda, da religião de Umbanda, nós descaracterizamos a Umbanda. Se nós retirarmos os santos católicos e extinguirmos o sincretismo, ainda tem Umbanda, a gente não aleja a Umbanda. O conteúdo africano umbandista, o conteúdo africano dentro da Umbanda, é muito forte, presente, talvez indissociável da religião umbandista. O que eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que o candomblé é o culto de várias nações, que volta o seu olhar para a África. Por essa razão, temos a língua iorubana, as línguas de origem banto, das nações banto, e línguas das nações que constituem um grupo etnolinguístico, jeje, ou banto, ou iorubano. E outra função importante, outro termo importante, uma terminologia importante que você tem que saber. Grupos etnolinguísticos que compõem as nações. Se nós estivermos diante de uma nação de Queto, nós estamos diante de um grupo etnolinguístico, ou seja, mesma etnia e mesmo grupo linguístico, nesse caso, o Iorubá. Um grupo etnolinguístico iorubano, que é sinônimo de Nagô, trouxe um candomblé chamado de Queto. É muito comum, eu já ouvi pessoas que foram até um candomblé de Angola, entraram no candomblé de Angola, manifestou um orixá e foi dito para essa pessoa, teu santo bate no Queto. E a pessoa não entendeu, porque naquele terreiro era um candomblé de Angola, onde a Inquice manifestou um orixá, Iansã, Ogum, Oxum, Iemanjá. Foi dito de forma bem simples e clara, teu santo bate no Queto. Você precisa ir pro Queto. E eu acho isso de uma honestidade muito grande, não forçou nada. Entendimento, conhecimento, te transporta para uma melhor prática. Nagô e Iorubá. Os iorubanos vivem em uma região da África chamada de Iorubalândia, um pedaço do Benin e um pedaço da Nigéria. Ali eles falam a língua iorubana, ali eles cultuam orixás, diferente dos bantus, diversas nações que constituem esse grupo etnolinguístico, que tem várias línguas aqui também, em que eles cultuam os inquices, os jeje, uma palavra que veio da língua iorubana, que significa estrangeiro ou simplesmente forasteiro, o que nós hoje chamamos de gringo, seria o jeje. E por que Nagô, banto, jeje? Se aqui eu tenho muitas nações que falam línguas diferentes, se aqui eu tenho um banto, uma nação que fala várias línguas diferentes, porque aqui eu não falo só Iorubá, eu também encontro o termo Nagô, porque eu junto várias nações com banto e jeje, várias nações com a terminologia jeje. Estes termos foram primariamente colocados para diferenciar, na época do tráfico negreiro, grupos de pessoas, negros, africanos, grupos de africanos, para serem comprados e vendidos, com uma estratégia de bandidagem mesmo, né, por tráfico de pessoas, que estabelecia o seguinte conceito: eu preciso trazer estas pessoas através de um barco, transportar entre o Oceano Atlântico, passar por todo esse processo,
colocar dentro de uma fazenda, deixar eles trabalhando e de preferência que durante essa viagem ou durante o trabalho lá na fazenda, eles não venham a matar a gente, não se unam para destruir tudo, porque quem está em maior número e se junta tem a capacidade óbvia de matar os seus opressores e tomar aquela terra. É um dos conceitos muito importantes da separação de todas essas nações para transporte e venda. O pensamento, chegando com o seu navio negreiro na costa africana, já tinha lá um povo africano que dominou estes povos e colocou eles à venda. O português e o espanhol não entrava na África com a sua espingarda, ia lá, dominava e depois trazia e vendia aqui na América. Não. O próprio africano, em suas disputas de território, invadiam, dominavam, levavam para a costa e vendiam aos traficantes negreiros, os traficantes de escravos. E a estratégia principal era pegar um pouco de uma nação, um pouco de outras, pois não falam a mesma língua, não têm a mesma cultura, não podem se associar, não podem fazer um motim, e assim eu consigo manter a ordem que eu desejo, a ordem da escravidão. Chegava aquele navio negreiro, parava na costa e perguntava: o que você tem para hoje aí, meu amigo, para poder vender para mim? E então ele dizia: bom, eu tenho aqui alguns nagôs, eu tenho alguns jeje, eu tenho alguns bantus, para que eu consiga adquirir. Me dá um pouco de banto. Não foi bem assim, tá? É só uma forma de você entender mais ou menos com a linguagem atual. Eu quero um pouco desses bantos, me dá um pouco desse jeje, me dá um pouco desse outro povo aqui, iorubano, Nagô. Eles chamavam de nagôs iorubanos. Colocavam todos e traziam. Não foi bem assim, porque as épocas para trazer bantos, jejes e iorubanos, ou nagôs, foram épocas diferentes. A dominação dos nagôs, a dominação dos bantus e dos jeje se deram em períodos diferentes, ok? Mas, basicamente, essa é a estrutura de denominação de nações bantu, jeje e nagôs. Não sou historiador, se eu estiver errado, põe aqui embaixo e me corrige. Eu não tenho nenhum problema em estar errado em nada. É isso que faz da gente alguém que estuda e que melhora a cada dia. Como estas nações influenciaram o trabalho de Umbanda? Olha só que interessante. Eu vou pedir para colocar aí na tua tela um slide com as divindades de cada uma dessas nações. Coloca aí para mim. Se o seu terreiro, por exemplo, chama Deus de Zambi, nós estamos diante do Deus Bantu. Olha só na terceira coluna, segunda linha, Inquice de Angola ou de Congo, nós temos a figura de Zambi. Se você chama de Olorum, como eu chamo, nós temos uma influência Nagô-Yorubá. Lembrando que Nagô é e são iorubanos. É uma denominação que traduz o conceito, que significa povo iorubano, nação iorubana. Candomblé de Queto tem cultura nagô ou cultura iorubana. Nós temos ali também a figura interessante de Exu, que como Vodum chama-se Lebá ou Elebá. Como Inquice, uma divindade parecida que se assemelha aos orixás, chama Aluvaiá. O Inquice de Congo chama Bombogira ou Pambugila. Volta para mim. Olha só que interessante. Eu tenho um Inquice de Congo, que se assemelha às características de Exu e que se chama Bombogira ou Pambundila, que é muito parecido com o nome que nós damos a uma entidade da esquerda chamada de Pombagira. O termo Pombagira veio de Pambudila, Bombogira, mas não é, de forma alguma, o Inquice, Bombogira ou Pambudila. Não é. Este Inquice, essa divindade, é masculina.
O inquice de Congo, chamado de Bombogira e Pambudila, é masculino. É um equivalente à figura de Exu na cultura Nagô / Yorubá, quase um pleonasmo, né? Na cultura iorubana. Não é a entidade Pombagira. Muitos irmãos chamam de Pombogira, de Bombogira. Não muda a questão fática. Não muda. Não muda a manifestação da entidade. É a mesma coisa que dizer bujão ou botijão. Não muda o fato de ser um recipiente com gás, um equipamento que tem gás que você coloca ali no teu fogão para acender e fazer comida. Basicamente isso. Bombogira Pambugila é um inquice de Congo. Nós temos também Ogum, como Vodum, uma figura chamada Gun. Como inquice, uma figura chamada Rochamocumbê. E como inquice do Congo, Incocemocumbê. E assim por diante. Diversas entidades que têm relação em estrutura e em método em cada uma dessas nações. Mas eu tenho que frisar para você que o inquice, tradicionalmente, de forma tradicional, não se assemelha com um orixá. Isso é muito importante também saber. Tudo aqui é importante para um bandista saber. O candomblecista banto, o praticante do candomblé de Angola tradicional, fica muito bravo com essas tabelas. Porque o inquice é uma divindade única. Diferente do orixá, o inquice ele é extraído de uma coletividade, de uma parte do todo e se transforma em uma divindade quase que pessoal, em que através de um ritual você vai até um ponto de força específico, você vai até a natureza, você extrai este pedaço do todo e carrega para o seu terreiro ou para o local de culto a divindade individualizada que passa a ser cuidada, que passa a se transformar no inquice que se relaciona contigo, com o candomblecista. E isso também nos leva às ideias de olhar as firmezas, o congá, a estrutura energética de divindades de um terreiro de umbanda em uma visão banto ou iorubana. Percebe? O orixá é uma força da natureza, uma força em que você não extrai um pedaço e leva até o terreiro. O ibá orixá é o assentamento na cultura nagô-iorubá. O ibá orixá, que é o nosso assentamento na umbanda, é o equivalente a isso, é a materialização do que existe no Orum, que não é o mundo espiritual somente, é todo o universo. A quinta parte do Orum, que são 9, é o Aie, onde nós estamos. Portanto, não é o conceito de mundo espiritual, Orum simplesmente, é muito mais do que isso. É o universo como um todo, dividido em 9 partes, sendo que deste todo, o quinto pedaço, a quinta parte, ou o quinto local, se chama Aie, e é onde nós estamos. No que se refere ao culto aos orixás, nós temos essa característica. A materialização daquilo que está no Orum em contraparte, dentro ali, a materialização desta força, deste poder, desta potência no Ibá Orixá. Uma porta que se abre, uma materialização que é feita para que este axé circule, encontre o candomblecista. O seu Ibá faz relação direta com uma força constituída em um mundo sobrenatural, que envolve o mundo material, chamado de Orum, que se manifesta no Aie, por conta, além de outras formas ritualísticas, por conta do Ibá Orixá, ou simplesmente do Ibá, não tem só Ibá Orixá. Portanto, o iorubano pensa dessa forma, cultua dessa forma, entende as suas divindades, os orixás, desta forma. O banto entende de outra forma, pois ele individualiza. Ele não materializa no mundo
aquele inquice, ele extrai e passa a ter contato com o seu inquice de forma individual, onde ele cuida, aquele inquice se desenvolve, ele cresce contigo, entre aspas, né? Ele não vai crescer de forma regular, não é esse o conceito, mas é metafórico. Ele compartilha com você uma energia que responde às suas manifestações, os seus rituais, em que você trata e cuida dele. Portanto, se um terreiro de Umbanda enxerga o seu congá, as suas firmezas, os seus assentamentos, como a materialização do mundo espiritual ou do mundo divino aqui na Terra, nós temos um pensamento iorubano muito enraizado, uma porta que se abre onde o axé circula, e eu trago daquele mundo para aquele axé, através desta porta permanente, como nós umbandistas dizemos que é um assentamento. Se nós utilizarmos um conceito banto, se um terreiro tem a visão banto, nós olharemos para um congá, para um assentamento, e enxergaremos ali a própria divindade. Se você olha para a tua firmeza, olha ali para aquela imagem e começa a conversar, pensando, imaginando, crendo, que não há problema nenhum nisso, que ali reside, ou naquela quartinha, ou naquela imagem, ou naquela estrutura, reside a própria divindade, a própria entidade, a própria energia ali depositada que está sendo tratada, denominação, cultura, ritual, pensamento, crença da nação banto. Se for do outro modo, pensamento, crença, forma de encarar o universo e aquelas firmezas, estruturas que constituem ali o ritual, como Nagô Yorubá. Compreende? Como as nações, já não tem mais nada aqui, não sei porque eu estou olhando para lá, de compreender como que essas nações influenciam de forma permanente, de forma contumaz, mesmo que não saibamos o ritual de Umbanda. Tem muita cultura de nação dentro da Umbanda. Tem muita cultura africana dentro da Umbanda. E isso não desmerece a Umbanda. Isso é motivo de orgulho. A África é motivo de orgulho para todas as religiões, para todas as pessoas, para todos, indistintamente, seja umbandista, seja evangélico, cristão, qualquer um. É motivo de orgulho, principalmente na cultura brasileira. Ou será que passar o Réveillon de branco é algo evangélico? Ou será que o carnaval é tão feliz, é tão alegre, é tão maravilhoso, seja em qualquer lugar, mas vamos dizer lá em Salvador, por conta de uma outra religião, senão as religiões afro-brasileiras? Isso nós temos que entender. As religiões afro-brasileiras, elas se misturam à cultura regional, diferentemente da religião evangélica, que faz uma dicotomia entre pessoas deste mundo e pessoas do mundo que não é o nosso. Não assista a TV, não veja tal coisa na internet, não vá fazer isso. Você vai namorar alguém do nosso grupo e não do mundo, como eles normalmente falam. Nós integramos a nossa cultura à cultura do país. As escolas afro-brasileiras, as religiões afro-brasileiras, escolas, aqui eu estou dizendo como doutrina das religiões afro-brasileiras, se integram à cultura com feijoada, carnaval, o branco no Réveillon, festas comemorativas e assim por diante. Tanto que quando você está ali no mar surfando, você reza para Iemanjá mesmo sendo católico. Isso é considerável, isso é maravilhoso nas religiões afro-brasileiras. Isso é importantíssimo. Vamos fazer uma recapitulação? Eu sei que está muito grande, muito chato, mas é um prazer para mim dar aula, então eu falo muito mesmo. Temos aqui então que o candomblé é um conjunto de nações, de rituais de nação. Eles podem ser intercalados ou podem ser tradicionais de uma cultura única. Não há só orixás dentro do candomblé, há inquices, há voduns, há egungun também, há orixás também. Dentro dos terreiros de Umbanda nós temos grande consideração, grande quantidade de rituais, formas de pensar, encarar o mundo, advindos do culto de nação. Não só
o atabaque, não só os orixás, mas a forma de encarar firmezas, assentamentos e estruturas também. Banto, iorubana, jeje. A Umbanda é permeada por diversos conceitos iorubanos, jejes, bantos, sem sombra de dúvida alguma. Candomblé volta para a África, a Umbanda volta para o Brasil. A língua oficial, a língua sagrada da Umbanda é o português. Cantamos em português. A língua sagrada do Candomblé de Queto é o Yorubá. Eles cantam, rezam em Yorubá. Podemos trazer essas cantigas, estes ingorossis, estas formas de se comunicar com o sagrado com palavras iorubanas, não há problema nenhum. Você pode dizer que dentro de uma quartinha tem omi e não água. Você pode dizer que esta pedra é um otá e não uma pedra. Você pode dizer como quiser. Não vai diminuir, nem glorificar, nem elevar. Não vai diminuir, nem elevar. Não vai mudar. O que vai estar presente é o seu entendimento sobre aquela visão que você tem das suas estruturas e do seu ritual. Saber o que fazemos é o primeiro passo para entender o porquê fazemos. Um livro excelente para entender a cultura Nagô e Yorubá é esse que eu vou pedir para colocar no slide, chamado de Os Nagô e a Morte, da Joana Eubain dos Santos. Excelente livro sobre a cultura Nagô, sobre a cultura iorubana. E aí então nós passamos para um outro conceito, que eu vejo também sendo postado no Facebook. O Candomblé tem orixá, não tem manifestação de entidade de caboclo. A Umbanda tem manifestação das entidades. Essa é uma grande diferença. E o Candomblé de caboclo? O Candomblé de caboclo tem caboclo, é Candomblé de caboclo. Não há esta diferença clara. Se você for em um terreiro de Candomblé de caboclo, você vai encontrar um caboclo. Lá, e também em muitas correntes de Umbanda, em muitas vertentes de Umbanda, em muitas escolas umbandistas, nós temos a figura do caboclo de pena e o caboclo de couro. O caboclo de couro nós chamamos de boiadeiro. Lá está dentro do Candomblé de caboclo como entidades que podem ser chamadas de caboclo de couro, caboclo de pena, também como gentileiros. Portanto, essa classificação, essa divisão que no Candomblé tem orixá, já cai na nossa primeira parte da nossa aula. Pode ter vodum, pode ter inquice, não só orixá. A classificação dizendo que o Candomblé tem manifestação das divindades e não tem a manifestação de entidades, também cai por terra quando nós estamos estudando o Candomblé de caboclo. Não é tão simples assim. Nós também podemos dizer, na Umbanda, nos vestimos de branco. Lá no Candomblé, são roupas africanas, coloridas. Joga essa imagem para mim, de um terreiro de Candomblé. Eu peço desculpa se eu postei alguém que não queria sair, mas é para fins didáticos. Eu preciso explicar para os umbandistas isso, tá? Esse é um terreiro de Candomblé. É um terreiro de Candomblé em que todo mundo está de branco. A diferença entre se vestir com roupas coloridas e se revestir de branco não caracteriza as diferenças entre Candomblé e Umbanda. A manifestação de entidades, pode voltar para mim, a manifestação de entidades também não. Você pode estar diante de um Candomblé de caboclo. Ter orixás ou não também não. Pode ter inquice, pode ter vodum. Então eu vou partir para uma parte chata de ler. De ler uma outra tabelinha. Coloca essa para mim aí. É acho que o último slide. www.aderitosimões.com.br você encontra tanto essa aula quanto os slides para você dar essa aula no seu grupo de estudos ou ter para você ir na tua casa, tá? É de graça, é só baixar lá, é totalmente gratuito. Então nós vemos aqui, Candomblé é uma religião afro-brasileira de matriz africana. Volta o seu olhar para a África. Lá na África as divindades são cultuadas separadamente. Volta para mim. É mais comum você ir na África e encontrar cultos a um só orixá em uma determinada região do que o que nós temos aqui, que é chamado de Candomblé, uma religião que nasceu no Brasil. Não tem lá o Candomblé na África. Não tem terreiros, a não ser que tenha sido levado para lá, mas terreiros de Candomblé, não, porque o Candomblé nasceu da necessidade de unir todas essas diferentes
tribos que cultuavam um orixá em um único lugar, em um único dia. Dentro de uma senzala onde todos eram jogados como escravos e tinham que cultuar suas entidades, suas divindades, ritualizar, louvar aos seus deuses e seu Deus no mesmo dia, na mesma hora. Então, nasce o candomblé. Uma necessidade de um grupo de pessoas. A necessidade de unir as pessoas nos seus rituais. E assim temos o candomblé. Candomblé é uma religião brasileira. Volta o slide. Candomblé cultua orixá, vodum e inquice. Cultos de nação. Os pontos cantados, para nós, umbandistas chamamos de pontos cantados. Ou seja, cantigas, engorocis e etc., estão em língua africana. Yorubá, quimbundo, kikongo e assim por diante. A incorporação de orixás e consulta por jogos divinatórios, búzios, ingombo ou ingombô, opelê, assim por diante. Volta para mim. Grande parte dos candomblés tem a consulta sobre a sua vida através da consulta pelos jogos divinatórios ou pelos sistemas oraculares divinos. Você joga búzios para saber as coisas que você precisa saber. Durante as giras, temos do candomblé. Isso é para você entender o que é, não chama gira, tá? Dentro ali da seção candomblecista temos o xirê, a presença dos orixás. Não tem consulta. Tem a presença dos orixás, a não ser que tenha uma miscigenação, como muitos terreiros de candomblé têm, e não é por conta da Umbanda. Nós temos a presença em um dia separado, ou no mesmo dia, a presença de entidades que podem falar com as pessoas, não há problema nenhum. Tanto que a cultura banto possui a presença de entidades também. Muitos terreiros de cultura banto. Muitos terreiros de cultura banto do candomblé também têm o culto aos ancestrais. Entidade, gente, é ancestral. Entidade são as pessoas que vieram antes de nós, morreram, tiveram certa evolução espiritual e voltaram até nós para utilizar os nossos corpos, o nosso corpo como médiuns e transmitir mensagem. São ancestrais. O Exu, o caboclo, o preto velho, a criança, são espíritos que viveram e agora, depois de uma certa experiência, de um certo domínio de algum mistério sagrado, divino, como queiramos chamar, veio até nós, se manifesta e passa mensagem. São ancestrais, são pessoas que vieram antes de nós. A cultura banto tem a presença muito forte dos ancestrais. Eu não vou entrar nesse detalhe em específico. Estamos falando de diferença de candomblé e umbanda. Volta aqui para o nosso slide. Incorporação de orixás e consulta por jogos divinatórios, búzios, opelê e assim por diante. Exceção do candomblé de caboclo, que tem também ali a manifestação das entidades de alguns terreiros que também juntaram alguns rituais de umbanda e outros terreiros de candomblé que já tem na sua própria estrutura de rituais a presença e o culto aos ancestrais, como, por exemplo, os babá egunguns ou o culto a Egungun, e assim por diante. O candomblé é muito vasto, o candomblé é enorme, o candomblé é lindo e o candomblé tem muito a ser explorado. E, infelizmente, nós umbandistas conhecemos pouco esta maravilhosa religião chamada candomblé. Na Umbanda nós temos uma religião afro-brasileira, como eu já expliquei. Volta o seu olhar para o Brasil, cultua orixás e entidades. Os pontos cantados são em português. Temos incorporação de orixás e consulta por entidades incorporadas em seus médios. Volta para mim. Incorporação de orixás. Pode ser por meio de falangeiros, não há problema nenhum. Pode ser por meio dos próprios orixás. E as escolas de Umbanda classificam e hierarquizam estes orixás da forma que a sua doutrina, que a sua tradição preconiza. Por exemplo, na tradição do Templo Sete Montanhas do Brasil, nós incorporamos orixás de hierarquia menor, não os orixás que compuseram, ou os orixás que criaram o universo. E sim, temos hierarquias de orixás e dizemos que incorporamos o orixá menor,
que é muito parecido com o representante, o falangeiro. Você vai encontrar, eu estou passando do assunto de novo, mas é rapidinho. Você vai encontrar em alguns terreiros de Umbanda, quando toca-se para Ogum, vem um caboclo de Ogum e ali ele representa aquele orixá. Se você vier ao Templo Sete Montanhas do Brasil e tocar para Ogum, para Oxóssi, para Iemanjá, para Iansã, não virá um caboclo representando aquela potência divina. Virá um orixá de hierarquia menor que será incorporado ou manifestado. É um outro vídeo que eu quero muito fazer. Manifestado ou incorporado. Eu vou falar isso em outro vídeo, senão vai ficar extenso demais. No médium. Não importa se o teu terreiro classifica a incorporação de orixá por meio de um falangeiro ou por um orixá em específico, o orixá propriamente dito, seja ele menor, maior, sem hierarquia, com hierarquia. O importante é que temos o toque para os orixás, temos o toque para as entidades, cada um com a sua finalidade, a sua característica. Eu queria há muito tempo fazer esses vídeos maiores. Eu já estava agoniado pelos vídeos de 5, 6 minutos. Eu sei que não são os mais vistos, eu sei que não são aqueles que dão mais visualização, mas é o que me dá mais prazer, é o que me dá mais vontade de fazer. Se não tem tesão naquilo que faz, não sai legal. Meus irmãos, se foi considerável aquilo que eu falei, se foi bom, se foi bacana, se foi importante, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilha, comenta. Se eu falei besteira, me corrija aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em admitir que eu falei besteira. Eu vou ter o maior prazer de aprender. Eu tenho prazer em dizer desculpa, porque eu sei que isso faz parte do crescimento pessoal de todo mundo, principalmente do dirigente espiritual. Um grande abraço para todos vocês, até amanhã e tchau. Bate palma e abre a boca, macumbeira! Para, maestro!